Pera, tô ajeitando. Eu sempre, cara, é um negócio inacreditável. Eu sempre coloco só um dos fones na orelha. E eu nunca coloco o que tem ao lado do microfone. Mas assim, é de uma estupidez, cara. É uma burrice. Inacreditável. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Tipo, quando a tecnologia realmente ficar tecnológica, sabe? E eu tiver a idade do meu pai. Quando a revolução das máquinas vier, tipo, Exterminador do Futuro, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu não sei, eu vou operar um micro-ondas, cara. Parece um macaco, Deus me livre. Nossa senhora. Paramos aqui, né? Nessa partezinha aqui. Alguém manda no chat, pelo amor de Deus. Eu não lembro mais. Sim, sim. Peraí. Sim, começaram. Beleza, rapaziada, obrigado. Ó, então é o seguinte. Qual que é o rolê? Por que eu coloquei essa parte? Pra gente entender, tudo que a gente estuda em história é importante. Tô sendo bem sincero, eu não quero puxar sardinha pro meu lado, mas história é uma matéria muito importante. Não só por causa dos vestibulares, mas pelo sentido prático da vida. Da gente entender, tipo, como que a nossa sociedade chegou no ponto que está hoje em dia. E aqui está a influência que a Revolução dos Estados Unidos, que a independência, o movimento de independência deles, deixou para o mundo. E é importante a gente saber esse tipo de coisa. Tem muito historiador que contesta, porque a independência dos Estados Unidos também chama Revolução Americana. Deixando o lado americano de lado, o lado não, deixando o nome americano de lado, né, não vamos entrar nesse detalhe, mas questionam se realmente foi uma revolução ou não. Eles têm argumentos muito bons para sustentar que não foi uma revolução. Porque vejam bem, tá, você teve um processo de independência, que é meio que inédito na história das colônias, é a primeira vez que isso acontece, mas, baseado em ideias iluministas, mas, tá, direito à vida, à liberdade, à propriedade, tipo de coisa, para os colonos, para escravo, não. Depois do movimento de independência dos Estados Unidos, como é bem senso comum, a escravidão não é liberta lá. Então, continuam cativos até a Guerra de Secessão, que é mais de 50 anos depois. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, quem que fez? Tá, eu tô falando muito tá. Quem que fez a Revolução? Tinha ideais liberalizantes? Tinha. Só que ainda assim, era a mesma aristocracia, era a mesma casta que já mandava no país antes do processo de independência, que eram os grandes latifundiários, o povo do sul, por exemplo, alguns do norte. Então, o que esses historiadores defendem? Que, cara, olha, as mesmas pessoas que já mandavam no país continuaram mandando, e você teve uma mudança no extrato social? Teve, mas ela não foi significativa, não teve uma puta de uma ruptura, a escravidão continuou. Então, como é que a gente pode falar de revolução nesse caso? Alguns historiadores defendem isso. Tem motivos muito bons para eles defenderem, mas, primeiro, não é a corrente majoritária nos vestibulares, pelo menos eu nunca vi cair desse jeito, pode até cair, para vocês analisarem criticamente, tipo assim, uma questão, não sei, de segunda fase, de um vestibular, colocar um excerto de um historiador que defende não chamar de revolução e outro que defende, e pedir para você analisar os pontos. Passei agora para vocês por curiosidade, mas é interessante saber. Agora, gente, eu particularmente, quem sou eu para falar alguma coisa? Não tenho nenhum conhecimento para bater nesses caras, mas eu não concordo. Eu acho que dá para chamar de revolução, sim, pelos seguintes motivos que eu elenquei para vocês. Obviamente, não sou só eu, não é só esse macaco que vos fala que acredita nisso, é a corrente majoritária dentro da história, tá bom? Então vamos lá. Data de independência dos Estados Unidos, 1776, com a Declaração de Independência. Quem escreveu foi o Benjamin Franklin, pô, importante. Depois do país já ficar independente, mais de 83, 87, 4 anos depois dele ter conquistado formalmente a sua independência, os Estados Unidos faz uma constituição. Tá? Ele elabora para ver como é que ia ser o governo. E você tem um debate muito importante e muito interessante que vocês, futuras franciscanas e franciscanos, vão ver na faculdade, que é o debate entre os republicanos, liderados principalmente pelo Thomas Jefferson, que vai ser, acho que, terceiro presidente dos Estados Unidos, terceiro ou segundo, eu não lembro agora, contra os federalistas, que eram liderados pela ala do George Washington, do John Adams e companhia. Esse debate é importante porque eles criaram uma coisa inédita no mundo, que não existia até então, que é o próprio federalismo. Então, nessa Constituição de 1787, durante a redação dela, se debatia muito se os Estados Unidos seria de modelo republicano, como ele, vocês vão entender daqui a pouquinho, republicano no sentido que cada um desses novos estados, ou cadê meu mouse?
teria muita autonomia, muito mais do que tem hoje, ou se os Estados Unidos iria adotar um modelo federativo, que não existia até então, em nenhum lugar do mundo, isso é a invenção deles. Modelo federativo, que é o que eles seguem até hoje, que os estados têm muita autonomia, só que eles devem obedecer a um governo central. Então você tem meio que, tipo assim, uma lei, que é a própria Constituição, da Constituição os estados são livres para fazer o que eles quiserem, mas eles não podem ir contra a Constituição. Isso é uma novidade, isso não existia nessa época. E a influência disso é grande, né, até porque o nome do Brasil oficial é República Federativa do Brasil. Então, o surgimento de uma federação é uma mudança muito grande, tá bom? Então, no final das contas, a Constituição de 1787, a despeito dessa movimentação para os Estados Unidos manter o nível de independência que ele tinha antes, então, quando ainda eram 13 colônias, no sentido que cada colônia fazia o que quiser, agora não, você tem um governo centralizado, tá bom? Então, eles criaram esse conceito do zero. Isso é uma coisa muito impressionante. De verdade, viu? A base teórica dos Founding Fathers, dos pais fundadores, uma coisa assustadora. Eles eram muito estudados, eles entendiam muito de política. E os Estados Unidos foi meio que um experimento iluminista. Ninguém sabia exatamente. Isso é muito louco de pensar. Porque a gente está tanto tempo acostumado com a nossa social-democracia, que, enfim, está meio capengando ultimamente, mas a gente cresceu nela, a gente viveu nela, a gente veio de uma geração que já está com a Constituição de 88 estabelecida, que a gente esquece que esse negócio até um tempo atrás não existia. E você realmente, eles estavam testando uma coisa que não tinha base teórica. Não tinha base teórica, não, tinha base prática. Ninguém sabia se ia dar certo ou não. E isso é um puta mérito, entendeu? É realmente uma coisa muito grande. Eu não lembro se essa frase é do John Adams, se é do Thomas Jefferson, mas eles falavam que eles tinham liberdade agora para construir o mundo do jeito que eles queriam construir. E isso é muito pica. Porque realmente eles estavam meio que começando do zero, o governo em si, as bases que sustentam o governo, como que esse governo ia funcionar, a administração pública, esse tipo de coisa, era tudo novidade, praticamente falando. Tá, beleza, então. Outras coisas que eles fizeram nessa Constituição. Divisão de 3 poderes. Tá, o Barão de Montesquieu falava isso há uma caralhada de anos atrás, mas é a primeira vez que é aplicado na prática. Presidente. Eleito de 4 em 4 anos, o cargo é rotativo, criaram uma Suprema Corte, que é igual ao nosso STF, com a diferença que lá são 9 membros, aqui é 11, e lá o cargo é vitalício, aqui se aposenta com 75 anos de idade. O voto semi-proporcional à população, naquele esquema desgraçado que a gente conhece, né, de delegado, esse tipo de coisa, não vou explicar para vocês, porque nem eu entendo aquela merda direito, mas enfim, tá aí. E, gente, percebam que desde aquela época, os Estados Unidos não mudou muito. Continua sendo uma república federativa presidencialista, divisão em 3 poderes, tem uma Suprema Corte, o voto é semi-proporcional à população, porque tem umas distorções, né? Então, digamos que deu muito certo. Eles criaram e deu certo. Deu certo. Tá aí a influência. E além disso, gente, a gente não pode negar, tudo bem, hoje a gente tem os Estados Unidos como potência imperialista. Só que nessa época, era muito mais um ato de rebeldia do que qualquer outra coisa. E esse ato de rebeldia, de se colocar contra o poder da metrópole, é inédito. Literalmente inédito. É a primeira colônia a virar independente no mundo. Pelo menos no mundo ocidental. Nas Américas, sendo mais específico. Isso antes das grandes revoluções que a gente teve aqui. Isso muito antes de Simão Bolívar. Isso muito antes do Haiti, que é realmente o mais vai Corinthians das revoluções, né? Haiti, Revolução Haitiana cortou umas cabeças da hora. Então, assim, gente, é muito importante, tá bom? Influenciou todas as revoluções. Primeiro o nome oficial do Brasil, depois, né, de independente, depois de republicano, é Estados Unidos do Brasil. E não é por acaso, era um modelo a ser seguido, tá bom? Tem gente que fala que influenciou a Revolução Francesa. Isso não é muito bem aceito. Por quê? Porque os Estados Unidos vieram a se tornar o país que eles se tornaram depois. Vieram a se tornar a potência que realmente são hoje em dia depois. Nessa época era um território menor das Américas. Então influenciou muito a gente, porque era uma esperança de dar certo. A gente tentar um movimento de independência e ele ser sucedido, dele ter sucesso como foi o movimento de independência dos Estados Unidos. Mas falar que influenciou diretamente a Revolução Francesa, tem historiador que discorda, e já caiu no vestibular isso. Tipo, questionando se realmente influenciou tanto assim.
Porque a França era o berço do mundo ocidental. A França que era o influenciador, não o contrário. Os Estados Unidos, 13 colônias, o que eu tenho a ver? Território menor nas Américas, um bando de macacos, fazendo um negocinho lá. Ah, mas fizeram uma constituição, mas era liberal. Foda-se, irmão, é a França, entendeu? A ideia meio que é essa. Mas falar que também não teve nenhuma influência é um pouco, acho que exagerado demais. Entenderam, gente? Essa parte? Tem alguma pergunta? Senão a gente pode Posso continuar. falar? Posso falar? Nossa senhora, eu Ué, tô pode? muito com sono. É bom dia, inclusive. Bom dia, bom dia. Deixa eu falar. Mas então você acha que a independência dos Estados Unidos, a influência só foi de países que eram mais, tipo, colônia, Não. países que eram subdesenvolvidos, ou própria colônias que viam nos Estados Unidos uma maneira de conseguir se revoltar? Então, vamos cuidar com essas palavras, né? Só, apenas. Eu Acabei de acho que. acordar, Edu, Eu sei que desculpa. vocês, estou falando só para, tipo, dar uma análise aqui. Eu acho que foi mais forte. Acho não, tenho certeza. Tenho certeza que a influência foi mais forte. E tem historiador que questiona se a Revolução, a independência dos Estados Unidos foi determinante para a Revolução Francesa acontecer. Mas a gente. E é uma crítica válida. Mas a gente não pode falar que não teve nenhuma influência na França. Não. Entendeu? Não. Isso não. Tá bom? Todo mundo ok? Tá, então tá. É porque eu achei legal pensar isso. Se a colônia é influenciada. Ai, tô Mas pensando. influenciaram. Gente, é um puta movimento. Tem um historiador, não lembro o nome dele agora, mas ele escreveu um livro chamado Make America Radical Again. E é uma tese bem interessante, porque ele fala: olha, essa ideia de que os Estados Unidos é conservador, desde a sua essência, que os bons costumes lideraram a gente, não foi assim. Os Estados Unidos, o começo dele é extremamente radical. Isso tudo aqui que eles estão propondo, gente, hoje em dia é banal pra gente, mas era completamente ousado pra época. Então ele está falando esse discurso que os conservadores se apropriaram dos Estados Unidos, de colocar o Abraham Lincoln como um conservador, porque o nome do partido era Partido Conservador, mas enfim, tem nada a ver. Essa ideia de que esse caráter mais reacionário que moldou a história dos Estados Unidos está errado. O nosso berço é revolucionário, e ele está certo, na minha opinião. Entendeu? Ele está certo. Beleza? Bom, guardem tudo que eu acabei de falar para vocês, Estados Unidos, uma caixinha que a gente vai para a França. Olha, eu ia colocar a Marselhesa para vocês hoje, mas como tá todo mundo capengando, a gente não tem muito tempo, eu coloco semana que vem, tá bom? Então, tá legal. Marselhesa é o hino nacional da França e é o hino revolucionário. Literalmente, o povo cantava a Marselhesa na época da Revolução Francesa. É uma Coloca música. aí, coloca Não, aí. semana que vem eu coloco. Não dá, Eu gente. canto, eu tento cantar. Então, semana que vem a gente vê, porque a gente tá sem tempo, já perdemos um tempinho da aula esperando o povo entrar. Então, realmente não dá. Semana que vem eu vou colocar para vocês, juro, tá bom? É revolucionário, meio violento. Inclusive, é engraçado ver, tipo, evento cívico na França, as criancinhas cantando, tipo, com a mão no peito cantando, que o sangue impuro banhe nosso chão, tá ligado? É bem engraçado. Mas, enfim. Gente, assim como tudo, e eu já disse esse discurso mil vezes, nada acontece do dia para a noite em história. Para a gente entender como o absolutismo acabou na França, a gente tem que saber como é que ele se consolidou. E a gente viu como foi isso na Inglaterra, né, o processo da dinastia Tudor, como é que o Henrique VIII começou a concentrar poder na própria mão, como é que ele pacificou as relações com a burguesia, com o clero, com a nobreza, e conseguiu ter um auge do absolutismo lá dentro do Estado inglês. Aqui na França, quem vai consolidar o absolutismo é a dinastia Bourbon. Dinastia Bourbon, que é a dinastia dos Luíses, tá bom? Inclusive Luís XIV, o rei Sol, que é o corno aí à direita. Então, vamos lá. Quem começa esse processo bom mesmo, tipo assim, é óbvio, não é só em 3 reis que eu separei aqui para vocês que esse processo acaba. Mas quem dá um pontapé, quem que dá um vai Corinthians no negócio, por que eu tô falando vai Corinthians? São Paulino, não faz nem sentido. Quem que começa realmente esse movimento de fato é o Henrique IV. Henrique IV, que apesar do nome, ele é avô do Luís XIV, se eu não me engano. Acho que é, né? Enfim, deve ser. Não, pera lá, agora eu vou olhar, né? Ah, Jesus! Henrique IV da França, eu acho que é. O bom rei, Navarre, Henrique da sua morte, rei da França, era Antônio de Bourbon. Ô, buceta, vamos ver se eu acho. Eu tenho 3 segundos para achar. Dados bibliográficos.
Aqui, a dinastia foi continuada no seu filho Luís XIII, o filho dele é Luís XIII, o filho do Luís XIII é Luís XIV, portanto, neto do Luís XIV. Neto não, avô do Luís XIV. Tá, beleza. Não sou tão idiota assim. Eu odeio dinastia, gente, eu confundo tudo o nome das pessoas. Mas, enfim. O Henrique IV, gente, ele faz um negocinho, ele escreve uma carta chamada Édito de Nantes. Seguinte, a França é um país católico, principalmente nessa época, majoritariamente católico. Só que você tinha aqueles a reforma protestante, né? Então tinha muito huguenote dentro da França. O huguenote é o nome francês que eles dão para protestante. A maioria dos huguenotes era calvinista, mas não era só calvinista, tá? Não é igual, tipo assim, presbiteriano ou puritano na Inglaterra, que é só calvinista, não. Aqui é um termo mais geral. Eu nem sei porque eles ficam mudando de nome, cara. Dá uma raiva esse negócio. Puta que pariu. Um país é um nome, no outro país é outro. Mas quando eu falo huguenote para vocês, gente, é reformista, é protestante, tá bom? O que acontece, gente? A França não, a Europa como um todo teve um movimento de muita instabilidade por causa das guerras religiosas que chama. Então teve um monte de conflito, foi uma merda do cacete entre depois da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, para ver quem que ia meio que dominar em cada país. E aí o Henrique IV, ele pacifica a França com esse Edito de Nantes. Ele meio que dá uma apaziguada, acaba com as perseguições religiosas contra os huguenotes que estavam acontecendo na França, e aí o reino literalmente fica mais de boa, e mais de boa, tipo, mais estável, mais fácil você governar. Então, uma época, a dinastia dele, o reinado dele, uma época que tem um crescimento econômico maior, ele, como né, rei absolutista, adere ao mercantilismo, então tem um protecionismo, a busca por uma balança comercial favorável, tá aí os moldes do absolutismo para a posteridade. Filho dele, Luís XIII, vai continuar esse movimento. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com a burguesia. Ele vai tentar dar uma segurada nas reivindicações burguesas. Lembrando, gente, burguesia nessa época não podia ser tão rica quanto nobre, mas não tinha prestígio político, porque o prestígio político está atrelado a você ser próximo do monarca e a você ter terra. E a burguesia não tinha nenhuma dessas duas coisas até então. Então ela estava insatisfeita. Para tentar dar uma controlada na situação, evitar que acontecesse um levante generalizado, o Luís XIII faz uma aliança com a burguesia, que é o que a gente chama de nobreza de toga, gente. Lembra que eu já disse que dá para um burguês virar nobre, se ele tiver acesso à terra? Então, essa burguesia que conseguiu virar nobre, que conseguiu virar da baixa nobreza, a partir do acesso à terra, a partir de concessão do título real, então, tipo, o rei literalmente fala, olha, declaro essa pessoa nobre, piriri, pororó, essa burguesia chama nobreza de toga, tá bom? Então, nobreza de toga é o burguês que conseguiu ir para baixa nobreza. Aí o Luís XIII pega esse Edito de Nantes, ele não liga muito não, ele combate um pouquinho os huguenotes. Você pode repetir, por favor? Nobreza de toga é a burguesia que conseguiu ascender socialmente à baixa nobreza. Pegou? Beleza, desculpa. Beleza? Ele vai perseguir alguns huguenotes que ficaram rebeldes ainda, que ainda estavam insatisfeitos, porque a França, querendo ou não, continuava um país católico. E ele vai ter como primeiro-ministro um cara que é bem importante para a história francesa, que é o cardeal de Richelieu, ou Richelieu, se vocês quiserem ser chiques. E o cardeal, esse cara, o primeiro-ministro cardeal, é um cargo, viu, gente? Primeiro-ministro cardeal. É como se fosse o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Ele é um cara que pregava muito o direito divino dos reis, então ele foi importante porque ele meio que deu legitimidade para o absolutismo na França. Falar, olha, o rei está governando porque Deus mandou. E Deus mandou, tá mandado, né, cara? Enfim. Mas o ápice, o auge mesmo do absolutismo na França, vocês sabem, porque, puta, senso comum pra caralho, é com Luís XIV, o Rei Sol. Todo mundo fala que é a imagem aí à direita. Por que é o auge? Primeiro, ele absorve o cargo de primeiro-ministro. Então, tá vendo esse cara que eu acabei de falar, o primeiro-ministro cardeal de Richelieu? Então, esse cargo deixa de existir. Tudo que esse cargo fazia, que ele mandava, que ele influenciava, que ele organizava, o rei absorve. Pronto. Já está um poder sem precedentes dentro da França. É o auge do absolutismo. Para vocês lembrarem que o auge do absolutismo é com Luís XIV, lembrem-se sempre da famosa frase dele, o Estado sou eu. Ou se vocês quiserem ser chiques, l'état c'est moi, vou falar em francês só por pura extensão de saco e porque tá todo mundo com sono, sei lá. Eu acho um jeito de chamar a atenção. Aí todo mundo, ai, que chique, que legal, sei lá.
Enfim, não sei nem porque eu tô falando isso. É devaneio, gente, devaneio, devaneio. O Estado sou eu. O que ele quis dizer com isso? Irmão, eu que mando, basicamente. Tem esse negócio aí porque o poder emana. Não, não, não. O poder emana de mim, eu que mando, eu que faço, eu que redijo, eu que executo, eu que sanciono, sou eu. Auge do absolutismo, tá bom, gente? Além disso, ele fez uma coisa inédita. Ele tornou a nobreza refém dele mesmo. Porque a partir do momento que ele coloca a nobreza sobre a própria alçada, tipo assim, ele torna a nobreza muito atrelada à família real. Para a nobreza existir, para ela conseguir literalmente fazer suas atividades econômicas, para ela ter prestígio, ela tinha que ser próxima do rei. Então o rei coloca a nobreza sob controle, sobre rédea curta. Vocês querem um exemplo de como ele fez isso? Construindo o Palácio de Versalhes. Todo mundo sabe, e tem até imagem de Versalhes aqui para vocês, tá aí, chicão pra caralho, caro pra cacete, arruinou a finança da França, inclusive. Mas o Palácio de Versalhes, além de ser um puta símbolo do absolutismo, da ostentação, da riqueza que essas pessoas viviam na época, o Palácio de Versalhes era um jeito do rei colocar a nobreza sob controle. Por quê? Porque agora o nobre não vai viver num castelo na puta que pariu, onde ele tá longe do rei, onde ele não pode ser vigiado. Não, irmão, vai todo mundo viver no mesmo palácio, em Versalhes. Aqui, ó, olhando, sendo observado, entendeu? Era uma maneira de controle também. E por fim, né, o governo do Luís XIV, por mais que ele tenha gastado para um caralho, foi de muita bonança econômica. Ele tinha um ministro das finanças, o Colbert, ou Colbert, se vocês quiserem ser chiques, mercantilista também, obviamente, mas que ele era muito competente. Ele conseguiu trazer bastante ouro para a França, uma balança comercial favorável. A França cresceu muito nesse período, economicamente falando. E por fim, a última coisa que eu quero falar dele é que ele revogou o Edito de Nantes. Então, essa perseguição que o Henrique IV acabou, ele voltou. Ah, por que, que ele voltou? Porque ele era católico pra caralho, os reis da França eram católicos pra caralho, ele queria matar umas pessoas, ele revogou e foi matar. E era um jeito também de conseguir o apoio da Igreja Católica e aumentar um pouquinho mais o seu prestígio e poder, tá bom? Alguma dúvida, gente? Essa aula voa, puta que pariu. Ô, Edu, deixa eu te perguntar, essa burguesia de toga, ela não, o Luís XIV, ele não pega, né? Ele não se alia a eles, né? Cara, Mas o fato depende dele... muito, né, do rei. O fato dele permitir que ela exista é tipo assim, é um pressuposto para que ela fique mais de boa, entendeu? Tipo, para que ela não se revolte tanto. Ah, imagina a burguesia, porque eu quero direito, que eu quero direito, que eu quero direito, que eu quero direito. Ah, tá bom então, vai, você pode virar uma baixa nobreza. É um jeito de você acalmar os ânimos, entendeu? Você dá uma controlada na situação, dá uma remediada no problema. Mas assim, O que é Edito de Nantes? Você pode repetir? o Edito de Nantes é um edito real que o Henrique IV fez, acabando com a perseguição aos huguenotes. Aí o Luís XIV ele revoga esse edito, ou seja, ele continua a perseguição. Obrigado. Beleza, gente? Bora continuar. Tem um filme da mulher do rei, que eu acho incrível. É o do Luís XVI, não é? Da Maria Antonieta? É. É do outro cara. A gente já vai chegar nele. Tá, vimos como é que o absolutismo se consolidou. E como é que era a sociedade francesa? É importante a gente saber também. Porque é dessa sociedade que vai sair o ímpeto revolucionário. Então a gente tem que ver o que cada segmento social desejava. E como que essa relação social influenciou o processo revolucionário. Então vamos lá, gente. A França, durante o século XVIII, que é quando acontece a Revolução, ainda era um país agrário, completamente agrário, com características feudais, então ainda tinha servidão, esse tipo de coisa. Só que começava a entrar dentro do país alguns elementos capitalistas. Por exemplo, a mobilidade social. Ela não era absoluta, no sentido que era muito difícil ainda você ascender socialmente, mas ela começou a existir, que era uma coisa que não tinha na Idade Média, entendeu? Isso veio por causa do capitalismo. Querem um exemplo de mobilidade social? A nobreza de toga, pô. Então, o burguês, que era de uma camada mais baixa, consegue chegar na nobreza, que é uma camada de prestígio maior. É uma mobilidade social. É difícil pra caralho? Difícil pra caralho, mas existe, tá bom? A sociedade francesa ela é dividida em 3 estamentos. É uma sociedade estamental, mas com baixa mobilidade social. No feudalismo, a gente fala que era uma sociedade estamental e estratificada, no sentido que, irmão, nasceu pobre, morreu pobre. Aqui não. É dividido em estamentos, é estamental, mas com baixa mobilidade social.
Então, tinham 3 estados, que a gente chama, que vocês sabem, é bem famosinho, mas vamos lá. Primeiro estado, clero. O clero, que era dividido em alto clero e baixo clero. Alto clero, os grandes cargos da Igreja Católica, papa, bispo, cardeal, esse tipo de coisa. Baixo clero, os cargos mais inferiores, então padres, vigários, esse tipo de coisa. E o baixo clero, normalmente, ficava a favor do povo. A gente vai ver isso depois, né, a convocação dos Estados Gerais, não precisa saber disso agora não, mas saiba dessa parte. O baixo clero está mais alinhado com o terceiro estado, tá bom? Nobreza, que era o segundo estado. Nobreza, gente, ela era dividida em palaciana, provincial e de toga. Vamos lá. Nobreza palaciana, a mais influente de todas. Nobreza palaciana, como o próprio nome diz, é a que vive em palácios, é a que vive em Versalhes. É o que o Luís XIV quis deixar de olho. Por quê? Porque tinha medo. Ele tinha medo que essa nobreza conspirasse contra ele. Então, a nobreza palaciana é a mais influente de todas, é a que está mais próxima do rei. Nobreza provincial, a que ainda vivia no interior, em seus castelos, em seus terrenos e etc. E por fim, a nobreza de toga, que é a burguesia que ascendeu à nobreza. Acabei de falar para vocês. E por fim, representando o povão e mais de 96% da população geral da França, a gente tem o terceiro estado, que era literalmente o resto, tá? Então, lá aí você tinha pequenos latifundiários é pleonasmo, peraí. Pleonasmo não, é paradoxo. É pequenos proprietários, alguns, como é que chama? Trabalhadores livres, então, tipo, ferreiro, tecelão, esse tipo de coisa. A burguesia, tanto a alta quanto a baixa burguesia, era uma mistura. E servo, que ainda existia na França, mistura, gente, mistura. Terceiro estado é mistura, é o povão. Ó, não reza, não é nobre, terceiro estado. É um jeito fácil de vocês entenderem isso, tá bom? E qual que é o rolê, gente? Quem sustentava a base da economia francesa, quem sustentava tudo, era o terceiro estado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado tinham um monte de regalia. Um monte de regalia. Por exemplo, eles não pagavam impostos. Primeiro ponto. Quem pagava imposto só era o terceiro estado. Então, quem que pagou pela construção de Versalhes? Terceiro estado. Podia usufruir? Não podia. Foram eles que pagaram. Então, além disso, você tinha um diferencial de tratamento. Então, o primeiro e o segundo estado, a nobreza e o clero, quando cometiam crimes, eles eram julgados por tribunais especiais, não existia igualdade civil, portanto, né? E mais um monte de outras coisas. Então, você tinha uma diferenciação muito grande entre o que o primeiro e o segundo estado podiam fazer e o que o terceiro estado podia fazer. Quem sustentava essa porra era o terceiro estado, tá bom? E os ideais iluministas, gente, nesse cenário, eles começam a se espalhar. Por quê? Principalmente dentro da burguesia. Por quê? Porque era um jeito, era uma base teórica que permitia aos burgueses contestarem o absolutismo, contestarem essa hierarquia social que atrapalhava o desenvolvimento deles. Então é foda, só a burguesia paga imposto. Puta, a produção burguesa é atrapalhada. Eles não têm tanto prestígio político, eles não influenciam tanto na vida social da França, eles querem ascender socialmente, eles querem maior prestígio. E os ideais iluministas é um ótimo jeito disso acontecer. E esses ideais se espalharam entre a classe burguesa, principalmente depois dos clubes da leitura. Ler se torna mais acessível. Ainda era muito limitante. A grande parte da população da França, ainda nessa época, era analfabeta. Mas é menos exclusiva do que no feudalismo, por exemplo, que era só o clero que sabia ler, em maioria, tá bom? Falei tudo? Falei tudo. Alguma dúvida, gente? Nossa, a aula voa, puta que pariu. Tá tudo de boa? Tá de boa, Edu. É bem tranquilinha essa parte. Então, vocês veem como é que era a sociedade, como é que era o absolutismo francês, como é que ele se consolidou, como é que era a sociedade francesa e como que essa sociedade vai influenciar posteriormente na Revolução. Aqui tá bem claro para vocês, ó, os três estamentos, qual que era o estado que estava insatisfeito, terceiro estado, e quais vão ser os grupos que vão reivindicar mudanças quando a Revolução Francesa vier, tá bom? Então vamos lá. Alguns elementos, alguns fatores, eventos históricos, evoluções contribuíram para a crise do absolutismo na França. Não são só esses que eu coloquei para vocês. Para vocês é óbvio que não. Vocês não achem que
com só esses tópicos aqui. Ai, Jesus, peraí. Vocês não acham que só com esses tópicos vocês vão traçar todos os elementos que levaram a Revolução Francesa a acontecer? Mas esses são os principais, tá? Posso assegurar isso para vocês. Então, vamos lá. Alguns elementos que fizeram com que o absolutismo na França entrasse em crise. Primeiro ponto. À época da Revolução Francesa, o monarca da França era o Luís XVI. E a mulher dele era Maria Antonieta, que o Léo acabou de falar que tem um filme sobre. Gente, o Luís XVI e a Maria Antonieta, eles eram considerados monarcas fracos. Não tinham jogo de cintura. Não tinham um ardil político que é essencial para que eles se mantivessem no poder. Luís XVI não conseguia falar em público. Ele gaguejava, ele odiava falar. Ele era muito recluso, muito na dele. Isso não é uma característica boa para um monarca. Em compensação... Não, mas é bem diferente. Não, é bem diferente mesmo. Não é o rei da França, tá ligado? Tipo, você não precisa manter uma classe que quer te derrubar o tempo todo lá, quieta. Então, tipo, é foda. Ele não tinha carisma. E a Maria Antonieta, que é a mulher dele, ela era vista como gastona, fútil. É dela a famosa frase que, tipo, a França vai passar por umas ondas periódicas de fome. Tipo, vira e mexe acontecia, o povo passava fome, porque, enfim, gente... passava fome. Naquela época você não tinha um controle muito grande da produção. Então dava uma seca, uma geada, fudeu. A produção morre e o povo passa fome. Aí teve uma época que, tipo assim, levaram isso ao conhecimento da Maria Antonieta. Tipo, olha, o povo tá passando fome. E aí ela solta a famosa frase dela. Ah, então como um brioche. O que é brioche, gente? Brioche é tipo um bolo, tá? Não é bolo, mas para vocês entenderem, pensem num bolo. A mulher era tão fútil, ela tinha uma disrupção tão grande da realidade, tipo, ela nunca passou fome na vida. Então não entrava na cabeça, Maria Antonieta, o povo não tem pão para comer. Ah, não tem pão? Pô, então come bolo. Vocês entendem? O quanto que isso é grande? Ela gastava tanto, que ela era conhecida pela nobreza, é um título bem, né, bem ácido, mas ela era conhecida pela nobreza como Madame Déficit, porque ela era muito gastona. Inclusive, esse nome Madame Déficit, o povo brasileiro vai se apropriar e usar contra Dilma depois, na época do impeachment, mas enfim. Detalhes, nem sei porque eu falei isso, mas enfim, tá aí para vocês. E a França começa um processo de endividamento foda, tá bom? Primeira coisa, a nobreza e o clero, o primeiro e o segundo estado, gastavam para um caralho, a priori. A priori. Eles gastavam muito, muito. Exemplo, Palácio de Versalhes. Gente, olha essa imagem à direita. Eu sei que hoje em dia talvez não pareça tão impressionante. Por quê? Porque a gente tem falsificação. Tipo, de verdade, um lustre desse aqui, esteticamente falando, não é tão caro. Você consegue achar um lustre desse jeitinho aqui no mercadinho, lá aí na, sei lá, como é que é o nome? Perto da Estação Brigadeiro de São Paulo? No Play Center, consegue achar um lustre desses, entendeu? Naquela avenida de São Paulo que é só lustre, você consegue achar um negócio desses por um preço até que razoável. Mas por quê? Porque é falso, irmão, porque não é cristal, aqui é. Então, tipo assim, olha essa imagem e entenda o que ela quer dizer. Isso aqui, tudo, ouro, o chão, mármore Carrara, o lustre de cristal, o teto pintado, a mão, os ornamentos banhados em ouro. Então, tipo assim, isso é um quarto de Versalhes. Um quarto de Versalhes. Conhecido como a Sala dos Espelhos. Espelho naquela época era uma coisa caríssima. Então, puta, vejam o quanto que isso era foda, tá? Então, o povo, a nobreza... Peraí, que horas são, Jesus? Tá, suave. O povo vivia muito em luxúria. A nobreza gastava muito. O clero gastava muito. E uma hora, isso ia estourar. Tanto é que o Luís XIV, quanto que ele tá para morrer, ele fala, depois de mim, apenas o dilúvio. Olha o Luís XV que fala isso. Puta, eu não lembro agora. Eu acho que é o 14. Depois de mim, o dilúvio. Après moi... Ó, se vocês querem ser chique, après moi, le déluge. Quem que fala essa porra? Ô, Jesus. Que bonitinha a fonética. Acho legal. Luís XV, desculpa, gente. Luís XV, ele vê que a bomba da França está começando a piorar, que o país está se endividando, e ele fala, olha, depois de mim só o dilúvio. O que ele quer dizer com isso? Depois de mim, eu não queria ser o monarca que estava no poder. Por quê? Porque a França estava falindo. Estava falindo, de fato, estrito senso. Tá. Então, o primeiro ponto para a França começar a entrar a capengar, economicamente falando.
Nobreza, primeiro e segundo estado, gastavam muito. Outros fatores. Guerra dos 7 anos, lembra? Vocês lembram que eu falei para vocês que era importante? Pois é. Guerra dos 7 anos, a França perde. Pronto, já endividou. Ninguém quer perder guerra. Ganhar guerra já é difícil, normalmente. Você já fica fudido economicamente. Perder guerra é pior ainda. Então a França perdeu a guerra, se endividou e também teve que doar território. Teve que doar Quebec, no Canadá, para a Inglaterra. Teve que doar colônia na Índia. Foi uma merda generalizada. Além disso, independência dos Estados Unidos. Também falei para vocês lembrarem que era importante. Cadê, ó? Essa última parte aqui. A França participou do movimento de independência dos Estados Unidos, mas como uma revanche da Guerra dos 7 anos, para atrapalhar a Inglaterra, tinha seus interesses próprios. Gente, na última aula, eu falei que os Estados Unidos comprou a região de Montreal, da França. Que nóia. Montreal é no Canadá, desculpa. Os Estados Unidos depois compram a região de Louisiana, da França. Tá bom? Falei errado o nome. Mas enfim, eles ganham isso nessa época. Detalhes. A França participa do movimento de independência dos Estados Unidos como uma revanche da Inglaterra. Só que não é de graça. Ela estava planejando, olha, Estados Unidos, eu te ajudo, você me paga de volta. 90% da pólvora que foi usada na guerra de independência dos Estados Unidos veio da França. Falei isso para vocês. Tá. Quanto os Estados Unidos vai pagar essas dívidas? Não vai pagar. Pronto, já fudeu. Então, prestem atenção. França já gastava muito. Todo o dinheiro que eles tinham já ia para essas megalomania que o primeiro e segundo estado tinham. Tá. Guerra dos 7 anos, se fuderam, perderam, ficaram endividados. Independência dos Estados Unidos, ganharam, conseguiram umas coisas a mais. Puta, o Senegal, por exemplo. Mas os Estados Unidos nunca pagou a dívida gigantesca que eles tinham com a França. Foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Já começou a ficar complicado. Isso aqui representa a ruína econômica da França. Total. Ficou sem precedentes. Além disso, para piorar, em meados de 1780 e pouco, você tem uma onda de fome na França. Hoje em dia a gente sabe que é por um vulcão. Puta, gente, um vulcão entrou em erupção na Europa, aí o clima europeu ficou meio zoado. Acontece que ficou muito frio. Teve um inverno muito rigoroso, a plantação de trigo morreu, e aí o preço do pão aumentou. E por mais que seja trivial hoje em dia, o preço do pão aumentou, tá? O que isso quer dizer? Naquela época o pão era o que a população tinha para comer. Literalmente, eu acho que 80% da base alimentar da França era pão. Então, se o pão ficar mais caro, você tem um problema, porque a população está passando fome. E essa população, uma hora, vai ficar puta. E, por fim, a grande crise, o que bota o prego no caixão do absolutismo, são as ideias iluministas, que vão contestar esse negócio, né? A gente já viu Locke, Rousseau, Montesquieu e Voltaire, o quanto eles criticavam o absolutismo e quanto eles queriam limitar o poder real. Então, era uma maneira de pressionar a monarquia. Isso tudo aqui vai contribuir para a Revolução Francesa. Tudo isso. Alguma dúvida? Beleza? Boa. Uhum. Cara, deixa eu pensar. Eu vou dar isso aqui rapidinho. Quem que é a próxima? É a... A gente, entre você e a sua aula da Babi, a gente tem 15 minutos. Gente, eu vou pegar então, porque eu comecei a aula 5 minutos atrasado, esperando as pessoas entrarem. Eu vou dar esse slide rapidinho, e aí a gente não tem isso, tá bom? Vocês têm 15 minutos para eu tô me reerguendo conforme vai passando a aula. Ó, gente, isso aqui, o título, Assembleia Nacional Constituinte, é a primeira fase da Revolução Francesa, tá bom? A Revolução Francesa, ela é dividida em três períodos. A Assembleia Nacional, o Terror e o Diretório. Vocês não precisam decorar isso agora, depois eu vou revisar tudo isso. Mas saibam que agora a gente vai entrar na primeira fase da Revolução Francesa. Quando que ela começa? Oficialmente. Aqui. Com isso aqui, tá bom? Esse aqui é o movimento desencadeador da Revolução Francesa. E assim, simbolicamente falando, quando começa a Revolução Francesa? Queda da Bastilha. A gente já vai chegar lá, tá bom? Mas, politicamente falando, a grande mudança começa aqui. Gente, França estava arruinada, fudida economicamente, e o rei tinha que resolver isso de alguma maneira. Os ânimos da população estavam muito grandes, principalmente da burguesia. O povo estava pressionando muito a monarquia. Então, Luís XVI, que era o monarca da época, ele tinha que dar um jeito de melhorar a situação.
Primeira coisa que ele faz, nomeia como ministro da economia, ministro das finanças, o Jack Necker. O Necker, gente, é uma coisa importante essa nomeação desse cara, porque ele não era nobre, tá? É um rompimento de paradigma muito grande. E o Necker vai aconselhar o Luís XVI a, por exemplo, colocar um imposto para o primeiro e segundo estado, a se aproximar da burguesia para acalmar os ânimos. Então, o Necker, ele está lutando aí uma causa mais burguesa. Então, colocar ele no poder, colocar um representante dessa classe no poder, é um rompimento muito grande. É muito importante. Então, a nomeação dele foi para acalmar os ânimos da burguesia, tentar, olha, calma que vai mudar. A gente está colocando um de vocês aqui dentro do Ministério das Finanças, então calma aí. Além disso, o que o Luís XVI fez de importante para tentar solucionar o problema da França? A França estava falindo, o Necker sugeriu para ele, ele acatou. Convoca os Estados Gerais. Gente, os Estados Gerais era literalmente uma reunião dos 3 estados, então primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, para discutir algum assunto importante da França, para aconselhar o rei a tomar uma atitude. A última vez que os Estados Gerais tinham sido reunidos, salvo engano, é isso mesmo? Peraí, deixa eu abrir meu material. Não está aqui. Bom, depois eu olho e confirmo para vocês. Se eu tiver falado errado, é na próxima aula que eu falo, tá bom? A última vez que os Estados Gerais tinham sido convocados era 1614. Nós estamos em 1789. Façam as contas. Então, assim, é bem inédito. É bem inédito. Gente, é basicamente como se fosse um parlamento. Mas não é um parlamento, porque não é vinculativo. Então, tipo assim, você chamava representantes do primeiro estado, representantes do segundo estado e do terceiro estado para discutir políticas sobre como resolver a situação da França. E, no fim, o rei iria ouvir esse povo e iria decidir o que ele ia fazer, tá bom? Também. Qual que é o problema, gente? Qual que é o tchan da parada? Beleza, então, ó, que legal. Tu tá consultando a opinião do terceiro estado, tá consultando a opinião do povo. Pois é. Só que, para aprovar medidas políticas nessa época, você tinha voto. Você tinha que votar. Beleza, você tinha que votar. Só que o voto, nas Assembleias Gerais, dos Estados Gerais, eu sei que vocês sabem isso porque é bem senso comum, era por estado, não por proporção. Ou seja, apesar do terceiro estado corresponder a 96% da população francesa, ele só tinha um voto, porque o voto era por estado. Então, clero tinha um voto, nobreza tinha um voto, e terceiro estado tinha um voto. Aí, qual que é o detalhe? Nobreza e clero, obviamente, votavam juntos. Então, por exemplo, o Jacques Necker. Eu estou propondo aqui que o primeiro e o segundo estado tenham que pagar impostos para aliviar a situação econômica da França. Primeiro estado e segundo estado votavam contra, terceiro estado votava a favor. Numericamente, terceiro estado era perdedor. O povo do terceiro estado argumentava, não, isso é um absurdo, a gente é maioria populacional, a gente tem mais representantes, inclusive dentro dessa Assembleia Geral, assim, tinham acho que 200 representantes da nobreza, 200 representantes do clero e mais de 500 do terceiro estado. Então o terceiro estado fala, a gente tem mais representante, que seja pelo menos voto de representante. Mas o povo falava, não, é voto por estado. Aí o que aconteceu? O terceiro estado, os representantes do terceiro estado, que estavam entre eles, por exemplo, um carinha importante chamado Maximilien de Robespierre, que futuramente vai ser muito importante, né? Estava lá nesse meio, eles falaram, olha só, isso aqui é um absurdo, não vai levar a lugar nenhum. Beleza, a gente não sai desta caralha de Versalhes, isso tudo estava acontecendo em Versalhes, a gente não sai dessa porra de palácio até que o poder do rei seja limitado. Até que a França tenha uma constituição. Esse é o juramento de Pella, gente. É isso que é. O juramento de Pella tem esse nome porque, assim, basicamente é o seguinte, ó, resumindo muita história. Teve um belo dia que o terceiro estado foi para a Assembleia Geral, foi lá discutir e tal, mas eles chegaram na sala, a sala estava trancada. Não deixaram eles entrarem. Aí eles ficaram putaços com isso. Falaram, olha, pau no cu desses desgraçados, desses nobres, desse clero aí. A gente vai para uma sala do lado e vamos fazer nosso juramento. Aí, gente, essa sala do lado era uma sala de Pella. Pella é como se fosse um badminton, tá? É um joguinho de tênis, um negócio assim. Eles entraram naquela sala, que era tipo uma quadra, e falaram, olha, a gente não vai sair dessa porra desse lugar sem uma constituição.
Estamos putos já. Já chega dessa merda, dessa discricionalidade do rei, desse primeiro e segundo estado fazendo o que quiser e a gente se fudendo. A gente não sai de Versalhes sem uma Constituição. E eles foram apoiados, esse ato de rebeldia foi apoiado por alguns membros do clero e da nobreza, principalmente aqui, ó, o baixo clero e principalmente a nobreza de toga, tá bom? Eles tiveram um certo apoio. Gente, vocês querem um exemplo? Genial, eu acho genial, para vocês entenderem quais que eram as reivindicações dessa época. Tem um cara chamado Sieyès. O Sieyès, ele era membro do clero, só que ele vai ser um dos caras mais importantes para a Revolução Francesa. Ele vai ser o cara que vai, vocês vão estudar em direito, futuros franciscanos e franciscanas, vai ser o cara que vai criar a noção de poder constituinte, enfim, detalhes. O Sieyès, ele tinha um livro, que era panfleto da época, chamava O que é o terceiro estado? Qu'est-ce que les trois états? Oh, que chique, que bonito, que chique. Nesse livro, ele vai fazer algumas perguntas, e elas são muito importantes para o sentimento da época. Olha só, nesse livro, eu estou falando só de curiosidade para vocês, o Sieyès vai falar o seguinte: o que é o terceiro estado? O terceiro estado é tudo. Ele é 96% da população. Ele é o que sustenta a economia da França. Ele é o que dá base para que o primeiro e segundo estado existam. O que é o terceiro estado? Que é o eleitoral estado? Tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. Ele não tem participação política. Ele não tem prestígio. Ele não tem, mesmo sendo 96% da população, ele não tem o poder que ele deveria ter. O que ele quer ser? Alguma coisa. Então, nesse livro, O que é o terceiro estado, o Sieyès faz essas 3 perguntas. E são 3 perguntas muito... A resposta delas é muito revolucionária, gente. Vai, vamos lá. O que é o terceiro estado? Tudo. Tudo. O que ele tem sido até agora? Nada. E o que ele quer ser? Alguma coisa. Pronto, você tem a base da Revolução Francesa aí. O auge, o estopim, para realmente escalar para uma violência, é que o rei, ele demite o Jacques Necker. E aí, a situação que já estava ruim, que já estava delicada, depois do juramento de Pella, o povo já estava insatisfeito, pronto, escalona. É aí que a gente começa realmente a Revolução Francesa de fato. É aí que começa o bagulho a pegar fogo. Por quê? Porque o terceiro estado, em vista dessa ação do rei de demitir o Jacques Necker, do rei ficar resistindo à tentativa de apaziguação do terceiro estado, o terceiro estado organiza a chamada Guarda Nacional. Guarda Nacional, que nada mais é que o Exército Revolucionário. Então, agora, eles estão dispostos a usar da violência, se necessário, para concretizar os seus planos. É o início da Revolução Francesa. Aqui caberia uma Marselhesa, hein, gente? Nossa Senhora. Vocês entenderam? Alguma última dúvida? Tá ótimo. Ah, Edu, como é que